Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós conversamos sobre a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e os desafios da vida cristã dos dias atuais e como nós podemos lidar com a realidade a partir das Escrituras e a partir dos ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos continuar falando sobre a carta de Paulo aos Efésios e que lições nós podemos tirar com relação aos seus ensinamentos, com relação ao tempo que nós temos vivido, ao momento presente e como seguir e caminhar adiante no nosso estilo de vida de um cristão, de quem segue a Cristo, quem coloca em prática os seus ensinamentos. Vamos continuar aqui a leitura de Efésios 1 e eu quero ler com vocês aqui do 13 ao 20. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia, algumas traduções trazem como o penhor, e a gente vai falar mais sobre isso. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se levantasse ao seu lado direito no mundo celestial. Quanta coisa aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas Paulo traz uma feijoada. A gente pode falar isso do livro de Efésios. Ele é uma boa compilação, é uma feijoada para quem quer aprender mais sobre o Evangelho, os fundamentos da fé. Ele traz muitos conceitos de forma condensada, tudo muito junto aqui e coisas que nós podemos ir pouco a pouco destrinchando. E eu quero trazer algumas com vocês antes da gente terminar o capítulo, né? Primeira delas, o significado de penhor. Se você colocar lá na internet e procurar no dicionário, penhor pode ser definido entre uma das suas definições desta forma: um bem oferecido ao credor pelo devedor como forma de garantia. Então, quando você ouve de Paulo que o Espírito é penhor, nós podemos olhar desta forma: o Espírito Santo em nós é uma garantia de algo que Deus prometeu aos homens, algo que Cristo prometeu. Carol, mas do que se trata? Que promessa é essa? Olha só que interessante, nós estamos vivendo e nós estamos diante de uma realidade onde algo foi prometido para nós, mas que ainda não chegou. Do que vocês acham que eu estou falando? Do que se trata? Da vida eterna, da liberdade completa, da plenitude da comunhão com Deus. Então, a sua vida aqui na Terra, ela é um vislumbre. A minha vida, a nossa vida, é um vislumbre de algo que ainda não chegou na sua plenitude. E o Espírito Santo de Deus é uma garantia de que essa realidade é verdadeira, que isso existe, que o que Cristo anunciou é real. Então toda a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, através a manifestação do Espírito, os dons que nós recebemos, as capacitações, apontam para uma verdade muito importante: a promessa de que nós temos uma vida eterna pela frente ao lado de Deus, em comunhão com o Deus Criador. Olha que coisa linda e maravilhosa que nós precisamos guardar e não podemos esquecer. O nosso dia a dia é corrido, o tempo é curto, muitas tarefas, muitas atividades a serem feitas, realizadas, obrigações, trabalho, carga horária muito puxada. Mas nós, como cristãos, não podemos esquecer e tirar o foco, gente, dessa verdade. Que aqui vai passar,
e que o nosso alvo, o nosso foco é a vida eterna. O Espírito Santo nos lembra isso constantemente e nós não podemos esquecer essa verdade. A nossa pátria é celestial, não é daqui. E eu convido você a se lançar em Cristo, nas Escrituras, para procurar no Senhor, peça ao Espírito Santo maior revelação sobre essa verdade aqui que Paulo está nos anunciando. Ei, vocês têm o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo ali aos Efésios. Vocês têm uma garantia de que a vida aqui é passageira, isso aqui é um vislumbre, isso aqui é só uma sombra de algo muito maior, muito mais incrível, muito mais maravilhoso que nos aguarda. Jesus prometeu isso e ele nos dá o Espírito como um bem dele, né? Porque se a gente pensar na definição de penhor é isso, alguém promete algo e entrega algo precioso, de valor, como garantia de que vai cumprir aquilo que está sendo acordado. Então, o Espírito Santo é isso para nós. É um vislumbre, um sinal, algo maravilhoso. Isso entre as definições do Espírito. Eu estou falando aqui um aspecto, daqui a pouco a gente vai conversar sobre outros. Mas um dos aspectos do Espírito é ser garantia, evidência de que há algo maior para nós, nos esperando e sendo preparado por Jesus. Ele falou isso e prometeu aos seus discípulos que ele estaria ao lado do Pai, nos preparando uma morada. E nessa fé nós caminhamos. Não esqueça isso. Não esqueça jamais que o Espírito Santo deixe queimar, faça queimar dentro de você essa verdade, essa convicção e essa certeza de que, eu não sou daqui. Eu não sou daqui e o meu lugar é ao lado do meu Senhor. Tudo que eu quero é estar com o meu Senhor. É o Espírito que coloca essa convicção em nós e é Ele que faz arder a chama do amor da noiva por Cristo, do amor da noiva pelo noivo, que possamos nos deleitar nessa verdade e aguardar no Senhor. Terceiro ponto, o Espírito Santo ele também é uma marca, é o nosso diferencial, o Espírito Santo de Deus habitando em nós por meio da nossa fé em Jesus e por meio de um estilo de vida de acordo com seus ensinamentos. Essa obra que ele realiza em nós é a nossa marca para o mundo, é aquilo que nos diferencia. Gente, o mundo não tem o Espírito Santo de Deus dentro de si. As pessoas do mundo, aquele que não acredita em Jesus, que não reconhece Jesus e não vive segundo os seus ensinamentos, não possui o Espírito Santo. Só você e eu, só a noiva, só o corpo de Cristo que possui esse bem maravilhoso, esse ser, essa pessoa que é o Espírito Santo. Ele é a nossa marca. Por meio da obra do Espírito em nós, nós brilhamos no mundo e nós anunciamos o Filho. O caráter de Cristo em nós, ele é lapidado por meio da obra do Espírito. E aí eu queria falar isso com vocês aqui, o ministério do Espírito em nós, que ele diz, o Espírito tornará sábios e revelará Deus a vocês. Olha só, nós temos acesso ao Deus Criador e não só isso, nós o conhecemos por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós nos tornamos sábios. É muito mais, gente, muito mais do que inteligência. A sabedoria de Deus, ela extrapola a ciência, ela extrapola a filosofia, a teologia, porque a teologia é a ciência dos homens, né? Um método de estudo de Deus, esse conceito de divindade, vai muito além. Esse é o Espírito que habita e trabalha nos nossos corações, que nos enche da sabedoria divina e que nos apresenta o Deus verdadeiro. Esse é o ministério do Espírito. Jesus anuncia isso quando ele está prestes a morrer, a ser crucificado. Ele fala que ele precisaria partir, porque senão o Espírito não viria, o Consolador. E ele traça toda essa responsabilidade, tudo aquilo que o Espírito iria fazer, que é convencer da justiça, do juízo e do pecado. É isso que o Espírito faz nos nossos corações, é aquela convicção de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus verdadeiramente vive, por mais que nós não tenhamos visto com os nossos olhos
O Espírito está fazendo isso em nós. O Espírito nos dá aquela convicção de que o certo é certo e o errado é o errado, sem que o homem precise nos ensinar. Só com a confirmação, com a moral, com a nossa consciência, nós sabemos e conhecemos o que é certo e o que é errado. E é isso que o Espírito faz e realiza dentro de nós. E esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, esse tipo de vivência, de estar no mundo, só tem quem é seguidor de Cristo. É a nossa marca, é o nosso diferencial, é a luz de Cristo brilhando em nós, porque o Espírito está trabalhando e está nos enchendo do conhecimento de Deus, e através de nós o mundo conhece Deus. Olha, tem privilégio maior do que essa verdade de você saber que você carrega a verdade nos seus ombros, que a sua história, o seu testemunho, a sua vida, a sua transformação de vida é um sinal para o mundo da verdade sobre toda a criação? Esse é o nosso Deus, esse é o nível de amor que Ele tem por nós e o nível de trabalho que o Espírito dele realiza em nós, nos capacitando a levar essa mensagem maravilhosa. E aí eu queria destacar aqui a iluminação dos cristãos. Tudo isso aqui que a gente está conversando, que eu estou trazendo para vocês, está aqui condensado nesses versículos do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Todos esses conceitos são trabalhados ao longo de toda a palavra, de toda a Bíblia, mas que Paulo condensa. É denso, gente. Os versículos aqui são densos de significado, de verdade. São palavras incríveis. Só um homem iluminado por Deus, pela própria verdade, poderia dizer essas coisas que estão aqui. Essa é a importância da carta aos Efésios. É um resumo maravilhoso da verdade sobre a humanidade, sobre os seres humanos. E aí vem a iluminação, né? O último ponto antes da gente seguir, a iluminação dos cristãos. Aí eu deixo para vocês um vídeo que eu fiz chamado Jesus, a Luz do Mundo. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque lá eu falo sobre esse aspecto de Cristo, sobre ele ser a luz para o mundo e como isso se aplica nas nossas vidas. Então, se você não assistiu, corre lá, Jesus, a Luz do Mundo. E aí eu quero continuar lendo aqui com vocês. Efésios 1, do 21 ao 23, para a gente encerrar. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. Deus deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Bom, aqui se você também eu quero deixar outra dica, outro vídeo que eu fiz. Se você não assistiu, recomendo também, que é o vídeo A Maior Autoridade que Existe, que eu fiz falando a respeito da Bíblia e das autoridades, né? Essa questão de liderança, como é que a palavra de Deus fala a respeito disso e o lugar de Cristo como a autoridade máxima, né? Como aquele que detém todo o poder. Em Cristo se resume e em Cristo se compila toda a autoridade que existe e Ele está acima de todas elas. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista também. E aí eu queria trazer aqui, antes da gente encerrar, duas considerações das palavras de Paulo. A primeira dele é sobre Cristo ser o cabeça. E quando a gente fala cabeça, nós precisamos aí aprofundar o que significa isso, né? Então, o que uma cabeça é? Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre a liderança de Jesus. Ele está falando sobre quem pensa o corpo, que aí é outro ponto importante para nós também, que a igreja, nós, somos o povo de Deus e o corpo de Cristo. Então nós temos uma relação aí entre Jesus e as pessoas, os seres humanos e Jesus, e cada um exercendo aí um papel, uma função, um lugar. O lugar de Cristo, gente, é de liderar, liderança. Quando a gente fala que é o cabeça, é aquele que
pensa, aquele que direciona, aquele que planeja, que ordena o corpo a se mexer, a se mover. Isso aqui é muito importante para nós. Por que eu estou trazendo essas coisas? Porque nós estamos falando sobre as lideranças atuais. Quando nós entendemos que Jesus é o cabeça, que a ordem deve vir dele, nós precisamos nos questionar assim: quem toma as decisões hoje, por exemplo, nas lideranças da igreja brasileira? Quem decide para onde uma comunidade deve ir ou não? É o pastor? É um líder? Tudo bem, eles representam essa direção, essa orientação, mas talvez você seja um líder, você responde a Cristo. Tudo que nós fazemos como liderança espiritual, como uma liderança, por exemplo, na sua casa, na sua família, com relação aos seus filhos, você precisa ter em mente que a autoridade é Cristo. Então nós podemos, eu acho que tem que ser assim, eu acho que deve ser dessa forma, mas segundo a palavra de Deus, nós prestamos conta a Jesus de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Ele contribuiu, ou melhor, ele repartiu conosco o trabalho. É como Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo. Quando ele fala sobre o ministério dele, ele fala que ele é embaixador, ele é um representante de Jesus. E isso vai ditar toda a nossa vida, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, principalmente se você é um líder aí, seja espiritual, um líder de jovens, um líder de uma comunidade, pequena, média ou grande. Se você é o líder na sua casa, o sacerdote da sua casa, e eu deixo essa pergunta para você, como você tem conduzido as suas responsabilidades e as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade? Carol, eu fiz alguns cursos, eu fiz seminário. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando se você tem parado para perguntar, e isso nós fazemos em oração, se você tem parado para perguntar para Jesus o que ele pensa sobre as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade, da sua influência. Você pode ser um artista, você pode ser um político, você pode ser um médico, um pai de família. A questão é, você tem submetido essas coisas, essas pessoas, a sua família, ao domínio de Jesus? A Cristo? Você reconhece ele como cabeça? Isso é uma coisa que nós fazemos perguntas para nós mesmos. Sabe aquela autoanálise? Como eu tenho levado a minha vida? Como eu tenho feito as minhas decisões? Eu vou decidindo de acordo enquanto a vida vai acontecendo? Eu vou reagindo? Vou sobrevivendo à vida? Ou eu estou submetendo a minha existência, a minha comunidade, a minha família ao senhorio de Cristo? Esse é o papel aqui. É nisso que reverbera. Essas são as consequências nas nossas vidas disso aqui que Paulo está falando. Por isso que nós precisamos olhar com muita atenção. Não é simplesmente, nós sabemos que Jesus é o cabeça. Tudo bem, racionalmente nós podemos saber disso. Você pode estar na igreja, vivendo o evangelho há muitos anos da sua vida, mas viver e colocar toda a sua vida à disposição desse cabeça, aí é outra conversa. E aí é uma autoanálise que nós temos que nos fazer. Eu estou fazendo isso? Que o Espírito Santo de Deus, essa é a minha oração, porque é na minha vida também. Eu peço ao Senhor, tanto por mim quanto por você, que nós possamos ter o nosso entendimento aberto para a realidade, para a condição do nosso estilo de vida, para que nós possamos enxergar como caminhar. Paulo nos diz isso aqui. A igreja é corpo, a igreja são os braços, a igreja coloca em prática, eu e você colocamos em prática os planos de Jesus. Só que para isso nós precisamos saber quais são esses planos. Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o coração do Deus que nós dizemos seguir. E não é só nos cursos que nós fazemos, não é só de tanto ouvir a pregação de outros homens, é indo na fonte, é ouvindo diretamente do Espírito, é lendo por si as Escrituras, é orando, gastando tempo, gastando vida com Deus, procurando nele, estando disponível, abrindo espaço
para Ele trabalhar pessoalmente em nós e nos nossos relacionamentos. Eu queria deixar isso para vocês hoje, essa reflexão, uma consideração final aqui para vocês. Qual lugar Cristo ocupa na minha vida? E quem é o cabeça da minha vida? Quem é o cabeça do meu ministério? Quem é o mandante? Aquele que coloca as demandas e nós obedecemos. Isso é muito importante. E que nós possamos rever isso, nos colocar e apresentar. Eu convido você. Isso é algo que o Espírito Santo pede para mim, gente. E eu convido você a colocar diante de Cristo a sua vida. Apresenta para Ele, olha, essa é a minha família, essa é a minha casa, esse é o meu trabalho, essa é a minha história, esse é o meu passado, esses são os meus filhos. Eu os entrego ao teu senhorio. Me conduz. Esse é o estilo de vida do cristão. Esse é o estilo de vida que Paulo ensina nas suas cartas e que ele apresenta aqui nessas pequenas frases que condensam ensinamentos tão profundos. Que Cristo venha a ser o cabeça das nossas vidas, que nós possamos devolver a liderança da igreja para Cristo. Deus abençoe vocês e nós nos vemos nos próximos vídeos. Vamos continuar aprendendo com a carta de Paulo aos Efésios. Até a próxima!